Utilidade pública. Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9. Senhores, eu queria falar de uma questão aqui. Um vídeo tem a ver com a relação entre política e reprodução humana. Eu acho que alguns de vocês me acompanham há muito tempo. Vocês sabem, eu já fiz vídeos falando de antinatalismo. Eu já fiz vídeos falando de niilismo. Algumas pessoas veem niilismo como uma posição política. E, senhores, eu ainda acredito que posições políticas elas vêm de posições ou de visões de mundo, eu diria quase visões filosóficas. E a minha é a mesma coisa. A primeira coisa, com relação à política. Porque vocês discutem, vocês perdem uma quantidade de tempo absurda discutindo sobre política como esquerda ou direita. Eu já fiz isso aqui, eu já falei sobre isso várias vezes. Nós estamos em ano eleitoral. Senhores, nojento. Eu saio na rua, eu vejo a propaganda política, senhores, eu sinto vontade de vomitar o tempo todo. Eu fico doente. Em anos eleitorais, senhores. Mais uma vez nós vamos passar por esse processo. Ridículo. Porque representatividade política é uma ilusão. Ela nunca existiu. Eu já fiz vídeos falando isso aqui. Desde a época da Grécia Antiga. A ideia que vocês têm de democracia grega é ridícula também. Nunca houve democracia da forma como vocês pensam. Mas, senhores, voltando ao foco. Primeira coisa, eu não participo dessas visões de política como esquerda ou direita. Primeira coisa porque a política induz, você entende que você tem um pensamento político para melhorar a vida das pessoas. As pessoas vão ter uma vida melhor, ter uma moradia melhor, ter uma educação melhor. E essas pessoas dizem que vão representar você nisso que vocês querem. Esses candidatos. Isso é representatividade política. Vocês dizem para eles, tome o meu voto e o meu dinheiro e faça o que você quiser. Mais ou menos isso que vocês fazem. É muito engraçado, senhores, o aspecto da representatividade política. Ainda mais porque todos os partidos são comprados. Não tem como você, senhores, dizer que alguém lhe representa de nenhuma forma. Mas vocês ainda passam décadas discutindo sobre esquerda e direita. Uma discussão irrelevante. É uma discussão, senhores, que talvez ainda faça sentido no discurso universitário. Também ridículo e irrelevante. Já há décadas. E nesse país, todas as mudanças que ocorreram nesse país, elas nunca tiveram participação popular. Nenhuma delas. Nem proclamação da República, nem independência, senhores, nem o impeachment, nem o fim da ditadura. Nada nesse país nunca teve uma representação popular, uma manifestação, uma mudança causada por um impulso popular. Isso nunca existiu. O Brasil foi governado por elites. E o destino desse país sempre foi traçado por eles. Nós ainda comemoramos essas datas e tal, como se realmente a população tivesse feito alguma coisa. Senhores, continua a mesma coisa. Eu vejo o quanto pessoas se envolvem com política. Senhores, e tudo isso não é nada para mim. Primeiro, porque eu não sou de nenhuma forma um humanista. Eu acho que é por isso que eu não tenho uma religião ou que eu não apoio nenhum tipo de pensamento religioso. Porque a maioria das religiões induz que você se preocupa com seres humanos de alguma forma, para que seres humanos sejam salvos. E a política, de certa forma, é um humanismo também, porque a política existe para humanos, para fazer com que a vida deles seja melhor, pelo menos em ideia. Senhores, ridículo, fantasioso. Para dizer o mínimo. Eu não gosto, senhores. Talvez a minha ideia de reprodução humana talvez tenha a ver com o meu sentimento em relação à humanidade em si.
não gosto de seres humanos, eu não me preocupo com seres humanos. Eu não acho, senhores, de nenhuma forma que eu possa mudar a vida de alguém. Isso é ridículo, influenciar de alguma forma. E é por isso que minha visão política ela é mais niilista, porque é um aspecto da minha visão política. E aqui, senhores, nós chegamos ao ponto essencial, sem mais delongas, com relação à reprodução humana. Senhores, nós já temos macacos demais. Reprodução humana gera miséria. Reprodução humana gera miséria. E miséria é lucrativo nesse sistema, nessa sociedade, eu diria até nessa civilização como um todo. Nós temos milhões e milhões de miseráveis porque é lucrativo. Porque esses miseráveis, eles pagam impostos. Esses miseráveis são mão de obra extremamente barata. Esses miseráveis são usados, senhores, com massa de manobra pela religião, por grupos religiosos e por grupos políticos. E acima de tudo, esses miseráveis, eles são gado político. Então, reprodução humana, miséria, lucro. Reprodução humana, miséria, lucro. Reprodução humana, miséria, lucro. E essa equação ela nunca acaba. Eu via os protestos, cara. Eu me lembro. Vocês lembram dos últimos protestos? Quando teve lá em Brasília. E mesmo aqui, falando aqui do Brasil. E a maioria das pessoas, tinha gente com medo, disse não há violência. Pessoas que queriam fazer passeatas e manifestações vestidas de branco, com rosas nas mãos, senhores. Como se Jesus Cristo fosse descer dos céus, senhores. E vi só aquelas pessoas de branco, com rosas nas mãos, senhores, pedindo por paz. Senhores, eu não me passo por uma merda dessa. E se você quer se vestir de branco, andar com rosinha, defender direitos humanos, tirar uma foto bonitinha e postar no Facebook, isso é problema seu. Eu não acredito, senhores, de nenhuma forma que eu esteja sendo uma postura que não faça sentido eu pensar. Eu acho que faz sentido pensar assim. Eu não acho que minha visão é tão sem sentido assim. Porque, senhores, por medo de aquela velha coisa, aquela velha questão, né, de não há violência, senhores, nós não aguentamos ver problemas e tal, e agora nas ruas, senhores, a grande violência dessa sociedade é causada simplesmente porque nós nos reproduzimos. Porque o que definiu o século XX foi a reprodução humana excessiva. E o que definiu o século XX foram as guerras. E o que definiu o século XX, senhores, foi, vamos dizer assim, foi a sociedade que nós herdamos. Foi o mundo que nós herdamos. Tudo aquilo que se passou nos últimos 100 anos. E agora nós somos gados, senhores. Nós nos amontoamos, senhores, não só aqui. Ainda tem pessoas que dizem que superpopulação é ilusão, senhores. Eu fico imaginando. Nós não conseguimos nos alimentar, nós não conseguimos morar, lugar para morar. Nós vivemos encaixotados em casas. Nós amontoamos pessoas em lixões. Como é que você diz que a gente não tem problema com humanos demais? Com um problema com reprodução humana? A religião passa a mão em cima da cabeça da reprodução humana. Não, se procriem, cresçam. E nós somos uma praga.
outra questão aqui, senhores, para acabar esse vídeo longo e chato, mais uma vez, é o seguinte. Política também leva a crer que você tem algum tipo de moralidade. E eu não tenho moralidade nenhuma. Aliás, eu não tenho valor moral nenhum. Eu poderia até dizer, pelo seu ponto de vista, que eu não tenho caráter, identidade, história, nada, visão. Senhores, nada. Eu decidi isso. Porque, senhores, eu acredito que para que algo novo apareça, coisas velhas precisam ser destruídas primeiro. Senhores, eu não acredito que o humano, tudo isso que vocês construíram até agora, eu não acredito que isso vale a pena carregar, trazer nas minhas costas, como herança cultural, de nenhuma forma, ou psicológica ou emocional, seja o que for. Então, vendo dessa forma, é claro, faz sentido o porquê da minha visão política. E eu acredito sim, em violência, eu acredito sim em protesto, eu acredito sim em agressividade. E eu não acho de nenhuma forma, agora está na moda dizer que isso é um grande crime e tal. Senhores, é óbvio, a nossa condição existencial em si é violenta. Coisa mais violenta do que passar fome. Algo mais violento do que morrer em fila de hospital. Algo mais violento do que você, senhores, ser vítima, senhores, da mão direta do Estado. Então, eu acredito nisso. Eu não sei se minha visão política é extrema, e eu já estou dizendo aqui, eu já disse várias vezes, eu não estou dando conselho a ninguém. Eu não sei porquê, eu simplesmente dizer o que eu penso, como eu me expressar, falar o que eu penso da forma mais direta possível. Eu não sei porque isso é tão absurdo. E, senhores, sinceramente, o modo como as pessoas vivem hoje, elas já estão praticamente mortas. Se não bastasse uma reprodução excessiva, seria já um problema com relação a recursos naturais. Mas nós ainda temos uma reprodução excessiva de zumbis, de mortos-vivos. Senhores cavalheiros, senhoras e damas, eu vou terminar esse vídeo chato, eu vou ficar por aqui. Acho que era só isso. Eu fiquei esquecendo alguma coisa. Só isso mesmo. Senhores cavalheiros, senhoras e damas, eu acredito que deu para responder mais ou menos, porque eu leio os comentários de vocês, senhores, mas eu prefiro ler e prefiro responder em vídeo. Então, algumas questões são levantadas, algumas vezes vocês são levantadas, algumas vezes vocês escrevem para mim, e eu tento responder mais ou menos, deixar claro pelo menos minha opinião. Senhores cavalheiros, senhoras e damas, se cuidem.